Olá, meu nome é Ruth da Silva Martins e venho aqui apresentar o meu TCC com o tema O Ensino das Relações Étnicos, Raciais, Educando para a Diversidade. Professor orientador, professor mestre Luender Martins. A questão-problema que norteia o presente estudo centra-se na ausência de uma educação antirracista perene no currículo escolar, mesmo com a promulgação da Lei nº 10.639/3 e da Lei nº 11.645/08. É certo que houveram avanço dessa progenitura das leis. No entanto, ainda é possível viver cenas de racismo no ambiente escolar. Isso torna-se imprescindível reorganizar os currículos. Entendendo o currículo escolar como um território de disputa composto pelo ordenamento sistêmico formal e pelas vivências subjetivas no interior das escolas, faz necessário a intensificação de práticas antirracistas. Quando falamos em Brasil, nos referimos a uma nação heterogênea, ou seja, possuída de variedade de culturas. No entanto, insistimos na valorização das raízes europeias, privilegiando a brancura. A cultura e o padrão estético negro, africano e indígena convivem aqui no Brasil de maneira desleal com padrões estéticos e cultural branco europeu. Daí a necessidade de um currículo reestruturado para o ensino de diversidade cultural representada nas leis número 10.639/03 e no número 11.645/08. Durante muito tempo, a escola reproduziu os anseios das elites, subjugando e desqualificando a população negra e indígena como etnia, dando lugar a preconceito que vivenciamos hoje, mesmo de forma sutil. Diante dessa desqualificação histórica, fica evidente uma revisão de literatura de caráter bibliográfica que elucide a importância de uma educação voltada para a diversidade, assim como a valorização da formação do povo brasileiro de forma crítica e reflexiva, a fim de compreender e entender a atual conjectura social brasileira. Para isso, foi necessária a criação de leis. Depois de muitas lutas voltadas para o público negligenciado por tanto tempo, que pode ser ouvido, respeitando e aceito por uma sociedade em busca de um ideal de igualdade para todos. Quadro teórico. O referencial teórico deste estudo aborda a importância da educação nas relações étnicos-raciais no Brasil, como foco nas políticas públicas, nos desafios enfrentados e nas perspectivas de uma educação inclusiva. A seguir, são discutidos os principais conceitos e autores que fundamentaram a pesquisa, conforme Borges, que traz em seus artigos o livro sobre a inclusão da história e da cultura afro-brasileira e indígenas nos currículos da educação básica, Kandal, que é a educação e a diversidade cultural, caminhos para a formação de professores, Cardoso, a diversidade cultural nas escolas, desafios e possibilidades, Gomes, que enfatiza a formação de uma consciência crítica sobre as relações étnicos-raciais, essencial para a construção de uma sociedade, Cunha, Educação e Relações Étnicos-Raciais, Desafios para a Formação de Professores, Ferrari, a África e os Africanos em Livros Didáticos de Histórias entre Prescrições e Realizações, Passos, discutindo as relações raciais na estrutura escolar e contribuindo uma pedagogia multirracial e popular. E Silva, a implementação dessa política é um passo importante para a superação das desigualdades raciais e permeia a educação brasileira. Metodologia. A metodologia adotada para a realização dessa pesquisa é de natureza qualitativa, buscando compreender as percepções práticas e desafios enfrentados na implementação das políticas públicas voltadas para a educação étnico-racial no Brasil. A escolha por uma abordagem qualitativa se justifica pela complexidade do tema e pela necessidade de explorar a experiência subjetiva dos participantes envolvidos no processo educacional. Essa metodologia visa proporcionar um panorama abrangente sobre a importância da educação nas relações étnicos-raciais, permitindo uma análise crítica das políticas públicas em vigor, dos desafios enfrentados e das perspectivas futuras para a promoção e equidade racial no contexto educacional brasileiro. A educação étnico-racial deve ser entendida como uma estratégia de transformação social, promovendo não apenas a inclusão, mas também o empoderamento das populações históricas marginalizadas. A construção
da legitimidade da cultura negra não precisa ser imposta, e sim proposta, a começar pela eliminação dos ideais eurocêntricos arraigados por anos em nossa sociedade, responsável por situações de preconceito e discriminação ao indivíduo negro. A Lei 11.645, de 2008, altera a Lei 9.394, de 1996, modificada pela Lei 10.639, do ano de 2003, a qual estabelece a diretriz e as bases da educação nacional para incluir o currículo oficial da rede de ensino e da obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Tem o intuito de disseminar a importância dos negros e índios na formação do povo brasileiro, contribuição essa negligenciada há anos por modelo europeu imposto e aceito, o qual subestima as características de outras etnias. O que a educação das relações étnico-raciais inclui? Quando se fala em educação das relações étnico-raciais, o que se propõe é trazer para o ambiente escolar conteúdos, pensamentos materiais que valorizem diversidade presentes no país. Isso significa, entre outras coisas, promover as seguintes ações: socialização e visualidade das culturas indígenas e africanas, valorização das identidades presentes nas escolas, preparar os educadores para identificar e tratar questões relacionadas à discriminação, criar materiais que celebram a diversidade e promovam o debate étnico-racial. Essa perspectiva mostra os pilares para a inserção e a criação de currículos voltados para o ensino de história, cultura afro-brasileira e indígena, que foram estabelecidos como obrigatórias pela Lei 10.639 e 11.645, sancionadas em 2003 e 2008. Segundo a lei, esses conteúdos devem estar presentes em todos os currículos escolares no ensino fundamental ao médio, mas em especial nas áreas da educação artística e da lei de história brasileira. Resultados. Diante de todos esses estudos e pesquisa, fica evidente a necessidade que o ensino de relações étnicos raciais funcionam como uma importante estratégia pedagógica para levar à escola, pela primeira vez, a discussão dessas relações no Brasil, tantas vezes silenciadas e negligenciadas pelas elites. A inclusão dos conteúdos que propiciam a discussão de tal temática possibilita romper com um currículo eurocêntrico em prol de uma educação multicultural voltada para a diversidade. É necessário, para uma proposta pedagógica que fomente a valorização e o respeito dos negros e os indígenas, numa perspectiva de diminuir ou eliminar o preconceito. Investir na formação dos professores para trabalhar questões étnicos raciais nos currículos é importante para acompanhar as mudanças sociais e culturais da sociedade. No entanto, a formação de professores no Brasil tem sido marcada por obstáculos políticos e culturais. Quanto mais cedo a pessoa entrar em contato com o tema, maiores são as chances de elas introduzirem suas práticas pedagógicas. Se a educação para as relações étnico-raciais, por exemplo, for apresentada já na formação inicial, este conteúdo não vai requerer um esforço de convencimento tão grande. Conclusão. Este estudo investigou a importância da educação nas relações étnico-raciais no Brasil, destacando a percepção dos educadores nas práticas pedagógicas e os impactos observados nas relações entre os alunos. As conclusões indicam que a educação étnico-racial é fundamental para a formação de cidadãos conscientes e respeitosos em relação à diversidade cultural. A obrigatoriedade do ensino da cultura africana e indígena na escola é feito histórico para a educação brasileira, assim como por movimento negro, o qual luta há anos por ideal de igualdade e respeito principal objetivo desse movimento. Trata-se de um movimento em que a educação brasileira busca valorizar devidamente a história e a cultura de seu povo afrodescendente e indígena, buscando assim reparar danos que se repetem há séculos à sua identidade e seus direitos. No entanto, apesar da obrigatoriedade, cabe salientar que há muita conquista ainda com relação ao ensinar aos nossos alunos a respeito de algo há tantos anos negligenciado, a começar pelos livros didáticos que ainda trazem informações desalinhadas a respeito dos afrodescendentes e dos indígenas. Assim sendo, esses portadores de informações devem ser repensados em prol da diversidade. A escola deve buscar
A quebra de paradigmas, ela precisa ser um espaço de transformação e construção de uma sociedade democrática, desenvolvendo e não apenas ensinando, formando cidadãos críticos e que tenham como missão desenvolver a sociedade em que atuam. Quanto ao educador, ela precisa estar comprometida com a prática docente, ser inovador, atender às necessidades coletivas, trabalhar o aluno em sua individualidade e promover ações que promovam a formação da cidadania cultural brasileira. Referências. Nós tivemos como referências Borges, a BNCC do ensino fundamental e ensino médio. Tivemos também Candal, Cardoso, Cunha, Ferrari, Holanda, Ortiz, Passos e Nogueira. Eu agradeço a todos, tenham uma ótima tarde.